hoje nós vamos falar de mais uma pessoa, Estevão, que talvez o nome dele não tenha um livro na Bíblia com o nome Estevão. E ele não é uma pessoa com muitos capítulos que falam sobre a sua história. Ele é um trabalhador dos bastidores, uma pessoa não tão conhecida, mas que fez um trabalho sensacional com a sua vida e no ministério da igreja. Então, vamos falar hoje de Estevão. Olha lá, vamos começar. Quem era Estevão? Atos 6:8 aparece o nome dele. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então deixa eu começar aqui a explicar sobre a vida de Estevão. O nome dele, se você quiser escolher um nome para filho, pastor, estou procurando um nome para filho, menino. Estevão significa coroa, coroa. Ele realmente recebeu a coroa, a homenagem do primeiro homem que morreu por amor a Cristo. Ele é o primeiro mártir do cristianismo. Se você procurar no Google, mártir, o que é mártir? Alguém que foi perseguido, torturado e até morreu pela sua fé. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem que morreu por amor a Cristo. Talvez você não sabe, aqui no Brasil nós temos uma liberdade para ir à igreja, nós estamos aqui com as portas abertas, nós usamos as redes sociais para divulgar, a igreja tem Instagram, tem Facebook, tem canal no YouTube, e a gente divulga abertamente, livremente a nossa programação, mas existem países que isso é proibido, existem países que você não pode falar de Jesus publicamente, existe um nível de grupo de classificação de risco aos cristãos. O primeiro país é a Coreia do Norte, é o pior país para você falar de Jesus lá, é a Coreia do Norte, é proibido falar de Jesus, e tem países também que perseguem, matam, vocês devem ter visto já missionários, pessoas que foram perseguidas, igrejas incendiadas, pessoas que foram mortas por causa da sua fé, por causa que falavam de Jesus, né? Então a gente não sabe o que é isso, a gente acha assim, é difícil ser crente, pastor, tem que ir na igreja todo domingo, nossa, ir para a igreja quando está frio, ir para a igreja quando chove, não, é tão difícil ser crente, a gente acha que ser crente é isso, é ir para a igreja no domingo, né? A gente não tem ideia do que é ser um mártir, morrer. Nós vamos ver hoje, esse homem foi apedrejado, morreu sendo apedrejado, né? Então ele é um mártir, ele morreu por Cristo, o primeiro mártir do cristianismo, nós vamos falar sobre ele. Então, para chegar na morte dele, eu queria explicar aqui, um pouquinho antes, capítulo 6, o que aconteceu para chegar lá. Um problema na igreja primitiva, Atos 6:1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, antes da gente falar quando ele foi eleito diácono e depois ele foi morto, vamos voltar um pouquinho à história. A igreja, nós estamos aqui no livro de Atos, capítulo 6. Aqui, fazendo um panorama ali, Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou e começou o livro de Atos. O livro de Atos, ele termina os evangelhos e começa a história da igreja. Nós estamos no capítulo 6 de Atos. A igreja estava começando, a igreja de casa em casa, a igreja eles se reuniam às vezes em cenáculos, em salões, porque o templo era dos judeus. Isso aqui estamos falando do cristianismo, não do judaísmo. O começo do cristianismo. E aí, havia aqui um problema. Qual é o problema? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, por causa das viúvas. Então, dois grupos. Um grupo dos judeus puros, aqueles judeus puros, as viúvas dos judeus puros, que falavam o hebraico, o aramaico, estavam recebendo a cesta básica. Mas o outro grupo era os judeus que foram para fora de Jerusalém e voltaram e perderam o idioma, agora eles falam o grego, são chamados ali de helenistas, eles estão sendo esquecidos na cesta básica, as viúvas estão sendo esquecidas
das cestas básicas. Irmãos, naquela época não existia INSS, não existia aposentadoria, benefício tal, entra com advogado para um benefício, não existia. Então, a igreja, ela tinha que fazer o papel do governo hoje, a igreja na época. Então, eles não tinham assistência, ou a igreja ajudava, eles morriam de fome. Então, sobrecarregava muito ali os discípulos, os 12 discípulos, as viúvas, porque se a família abandonasse, elas morriam de fome, não tinha benefício do governo nenhum. Aí o que acontece? Havia uma reclamação de que estava sendo privilegiada as viúvas judaicas, e as viúvas que falavam grego, helenistas, estavam sendo esquecidas. Essa era o problema, e vieram falar com os apóstolos: ô Pedro, ô João, ô Tiago, por que a cesta básica não está chegando lá em casa? Eu estou passando fome, eu não tenho o que comer. Então chegou o problema lá para os apóstolos. Aí eles vão ter uma ideia, a escolha dos diáconos, Atos 6:2. Então os 12 discípulos, é bom lembrar que o Judas já saiu, já foi substituído, mas continua 12. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui, você vê que tem ali a escolha de 7 homens. A gente fala aqui que teve 7 diáconos. Não aparece o nome diáconos, mas o que significa a palavra grega diácono? Servir. Então, eles foram escolhidos para servir. Então, a gente entende que aqui foi o início desse trabalho chamado diáconos, do serviço. Eles foram escolhidos, esses 7, por quê? Porque os apóstolos, eles não davam conta de pregar, de visitar, de fazer isso, fazer aquilo, e mais ainda ter que cuidar da cesta básica das viúvas. Eles não davam conta. Então, o que eles falam? Olha que bonito, Não é razoável, verso 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Ou seja, não é razoável, não é certo que a gente pare de pregar, de ensinar, de aconselhar, e para ficar levando a cesta básica na casa das pessoas. O dinheiro não tem, o Barnabé já não deu dinheiro, outras pessoas não deram, o dinheiro está aí, alguém tem que comprar e levar. Quem vai fazer isso aí? Vamos eleger 7 homens, e eles vão fazer esse trabalho. E o verso 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles fizeram certos, porque se eles quisessem fazer tudo, eles iam ter um AVC, um estresse, um mal súbito, que ninguém consegue fazer tudo numa igreja, Um pastor sozinho não consegue resolver todos os problemas de uma igreja, por isso ele tem uma equipe de trabalho. E assim os apóstolos também. É aquele famoso conselho de Jetro, Quando o sogro dele fala a Moisés, coloca a gente para te ajudar, você vai falecer, você vai desgastar, você está sozinho fazendo tudo, então vamos colocar pessoas para ajudar. É mais ou menos essa lógica, Vamos escolher 7 homens, que são homens cheios de Deus, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, e esses homens vão servir as viúvas. Então, verso 3, olha lá: mas irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Olha o verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, olha o nome dele aí, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 3 critérios que eles tinham que ter, esses homens escolhidos: boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Está no texto lá, Eles tinham que ser boa reputação, o verso 3, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. O verso 6 fala que eles foram ordenados, os apóstolos colocaram as mãos, ordenaram eles, e assim começou
esse trabalho de diaconia, de serviço, né? Depois, Paulo, na carta de Tito e Timóteo, Paulo fala sobre a eleição de diáconos. Então aqui nós falamos que foi o começo da necessidade de ter diáconos. O que é um diácono? É um servo. Aqui na Igreja Presbiteriana Independente, eu não sei em outras denominações, como batistas, assembleia, eu não sei como que funciona cada cargo nessas igrejas, mas na Igreja Presbiteriana Independente, um diácono é aquele famoso pau para toda obra, é o diácono. É o que precisar, ele pode ajudar. É o templo, é a cesta básica, é visita, é auxiliar o conselho num evento, é o que tiver. Fala, ó, os diáconos, precisa limpar o templo, é limpar. Irmãos, precisa ficar na porta medindo a temperatura, álcool em gel, é o que tiver. É servir. Então nós entendemos que os diáconos, eles têm esse papel do serviço, né? Diante das necessidades da igreja, e o conselho então o conselho solicita sempre aos diáconos que dê esse apoio a todos os eventos, programações, assistência social da igreja, assim que funciona na Igreja Presbiteriana Independente, tá? E Atos 6:7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja que a decisão deles foi certa, né? Crescia a palavra de Deus, ou seja, houve um problema, o problema foi resolvido, foi eleito os diáconos, todo mundo gostou da ideia, a comunidade gostou e a igreja crescia, a palavra de Deus crescia e multiplicava. As viúvas pararam de reclamar, houve divisão de trabalho, os apóstolos ficaram mais com a pregação e os diáconos com a ação social. Enfim, uma coisa muito linda que aconteceu. Interessante um destaque aqui, olha o finalzinho do versículo 7. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Interessante isso aqui, é um detalhe no texto. O que é o sacerdote? Sacerdote era aqueles que eram ainda judeus, que estavam no templo da tribo de Levi, e de repente aqueles sacerdotes começaram o quê? A se converter também ao cristianismo, tá? Talvez você não entende bem essa transição, porque o que acontece, irmãos? Nós vínhamos com o judaísmo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, aqueles costumes judaicos de levar o sacrifício ao templo, de levar o holocausto. De repente vem Jesus Cristo nessa terra, e Jesus Cristo morre numa cruz e inaugura uma nova fase chamada cristianismo. Mas para muitos não aceitaram Jesus, e até hoje muitos judeus ainda não aceitam Jesus. Você vai em Jerusalém, os judeus não aceitam, eles falam que o Messias não veio ainda. Mas aqui no texto fala que muitos sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, muitos sacerdotes entenderam que Jesus Cristo sim é o Filho de Deus, que morreu na cruz, e ali há uma nova aliança, né, que Jesus inaugurou naquele tempo. Então, talvez muitos ainda não seguiram a fé, e outros seguiram a fé, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de Estevão. Algumas características, Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele fala dos diáconos que foram eleitos, mas ele dá um destaque em Estevão. E Estevão está sempre cheio nas palavras de Lucas. Eu quero falar para vocês aqui algumas características de Estevão. Primeiro, Atos 6:5. Estevão era cheio do Espírito Santo, o parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão. Olha o que fala agora: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, cada uma dessas características que eu vou falar agora, nós também devemos buscar para nós essas características, ser cheios do Espírito Santo, assim como Estevão era. Aí você fala, pastor, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa, meus irmãos, é ter o Espírito Santo presente em nós. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Eu vou repetir. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é tê-lo presidente. Ou seja, temos que ser cheios do Espírito Santo, fazer o que Ele quer, Ele habita em nós. Tem um texto na Bíblia que me preocupa esse texto, ele fala assim, não apagueis o Espírito.
não apagueis o Espírito. Ou seja, ou você tem o Espírito Santo? Tenho, ok, eu já aceitei Jesus, já sou convertido, tudo, beleza, tem o Espírito Santo. Mas você tem dois caminhos, ou você vai para o lado de ser cheio, ou você vai para o lado de apagá-lo. É uma decisão que a gente tem que tomar. Sejam cheios do Espírito Santo, Paulo fala. Aí você fala assim, como ser cheio, pastor? A dica está lá em Filipenses, falando entre vós, com Efésios, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, ou seja, se eu coloco um louvor, você está enchendo o Espírito Santo. Você ouve uma pregação, você está se enchendo do Espírito Santo, né? Você está colocando coisas boas para dentro de você, você está se enchendo dele, né? Então é a escolha de santidade, é a escolha de um caminho de paz. Agora você quer ficar vazio? Está lá também a dica em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, você quer apagar o espírito? Começa a ir em lugares cheio de álcool, cheio de droga, cheio de prostituição, de música mundana. Você está apagando o Espírito Santo. Então é uma escolha de cada um que tem que fazer, né? Ser cheio ou apagar, né? Ou apagar. Então a gente precisa, como Estevão aqui, ser cheio do Espírito Santo. Uma outra característica, ele era cheio de fé. Atos 6,5, homem cheio de fé. O que é ser cheio de fé? Já viu aquelas pessoas que quando você fala uma coisa para elas, você fala assim, eu estou com um problema, tal, a pessoa fala assim, não, mas nós vamos orar, vai dar certo, nós vamos vencer, né? Tenha fé. É aquela pessoa assim que ela vê a vida com os olhos de Deus, ela vê a vida com os olhos da fé, ela vê a vida com coisas boas. O que Hebreus 11:1 fala? A fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção de fatos que se esperam. Então, a pessoa cheia de fé, aquela pessoa assim, é meio que encorajadora, é meio que, ela diz assim, olha, vamos acreditar, vamos orar, vamos confiar, Deus vai resolver esse problema no seu casamento, Deus vai resolver esse problema na sua empresa, Deus vai te dar sabedoria e graça para sair dessa confusão. Isso é uma pessoa cheia de fé, diferente de um desanimado, diferente de uma pessoa que fala assim, desiste, cara, você não vale nada, morre logo é melhor. Isso não é ter fé, isso não é ter fé. Então, Estevão, eu fico imaginando aquele homem que sempre incentivava, vivia pela fé, acreditava que as coisas poderiam resolver-se. Em terceiro lugar, Estevão era cheio de sabedoria. Olha o verso 3, mas irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o que é sabedoria? Para falar de sabedoria, vamos falar de conhecimento. Existe conhecimento e sabedoria. É muito bom você ter uma faculdade, conhecimento, é muito bom você ter um curso superior, um curso universitário, um mestrado, doutorado, é muito bom, eu, pastor, eu não posso deixar de estudar. Por quê? Porque eu tenho um auditório aqui com vocês, pessoas de várias instruções. Eu preciso sempre estudar mais, sempre preparar melhor, para que eu consiga comunicar com vocês, que estão em constantes estudos. Essa história, não, pastor não precisa estudar, que besteira é essa? Eu sou formado em teologia e fiz faculdade de psicologia, e só me ajudou uma faculdade de psicologia na minha formação. Então, é muito bom o estudo, é muito bom o conhecimento, é muito bom quando a gente pode, por exemplo, ver na Bíblia, um homem como Lucas, que escreveu o livro de Atos, porque Paulo estava andando para lá e para cá, Lucas ia escrevendo, Barnabé fazendo aquilo, Lucas escrevendo. Irmãos, naquela época, alguém que pudesse escrever, era muito difícil, eram poucos que sabiam ler e escrever o hebraico, o grego, línguas extremamente difíceis, mas eles lá, muitos eram pescador, como Pedro, talvez era iletrado, mas Lucas não, Lucas era médico, Lucas sabia ler, e graças a Lucas, nós temos um livro tão lindo, o livro de Lucas e Atos, porque ele tinha conhecimento, e usou esse conhecimento para Deus, para que pudesse estar o registro dos primeiros diáconos da igreja cristã. Veja que bênção o conhecimento. Agora também, irmãos, conhecimento sem sabedoria é um desastre. Que adianta aquela pessoa que tem doutor e não sei o que, e é um orgulhoso, arrogante, blasfema contra Deus.
é uma pessoa que menospreza o próximo, se acha o dono da verdade, isso não serve para nada. Então, a sabedoria, ela está relacionada não à questão do QI, do consciente de inteligência, mas a questão da vida, de como resolver o problema, de dar um conselho. Isso só vem de Deus, a sabedoria. Você pode ter tanto conhecimento, pode ter doutor em teologia, chega um casal na frente para conversar comigo, se eu não tiver sabedoria, não adianta. Não adianta. Eu preciso da graça de Deus, sabedoria para ouvir aquele casal, para ouvir o problema e poder dizer algo da parte de Deus para ajudá-los naquele problema. Às vezes nem dar resposta, mas só de ouvir e dizer, fale mais sobre isso. O que você pensou? Quais são as alternativas? Ah, pastor, eu pensei nessa alternativa, nessa. Então você já sabe o caminho. Só de ajudar a esclarecer a ideia. Eu preciso de sabedoria. Porque senão eu vou lá, vai lá e faz isso. Aí ele faz, dá errado, e aí? Eu sou errado, eu que sou culpado. Sabedoria. Então a sabedoria, ela não é aquele conhecimento de livros. Mas a sabedoria é aquela coisa que a gente consegue desatar o nó, né? Encontrar o caminho, encontrar a solução. Sabedoria. Estevão era cheio de sabedoria, e nós temos que ter sabedoria, seja no casamento, na família, na empresa. Estevão também era cheio de graça. Atos 6:8, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. O que é graça, irmãos? Quando eu falo sobre graça, eu me lembro de uma pregação da Ana Paula Valadão, a líder do Diante do Trono, que eu fui lá em Cuiabá uma vez que ela esteve aqui, e ela falou sobre a história de Esther, aquela personagem da Bíblia, Esther. E Ana Paula Valadão disse que Esther era uma mulher cheia de graça. Por que graça? Porque ela está num concurso de beleza, Miss Universo da Pérsia, e de repente o rei Assuero olha para ela e fala, eu quero casar com você. A sua simpatia, a sua beleza, o seu jeito carinhoso, tantas mulheres, mas eu quero você, né? E ela consegue, lá dentro do reinado de Assuero, ela consegue fazer uma diferença e salvar os judeus. Então, o que a Ana Paula Valadão fala? Graça, irmãos, graça é favor de Deus. É aquilo que você vai numa entrevista de emprego, tem 15 candidatos, o currículo dos outros é melhor que o seu, mas você é escolhido. É graça. O patrão fala, não sei, mas parece que você tem alguma coisa diferente. Parece que você tem um mel, tem um negócio aí em você que me fez escolher você. Isso é graça. Não é algo mensurável, quantitativo, científico, é graça. Graça é amor em ação, é o carinho pelas pessoas, é o respeito, é Deus através das nossas ações. Isso é graça, né? Ana Paula Valadão diz que o Ministério Diante do Trono teve muita graça, porque eles chegaram a fazer DVD na época, começaram em 98, chegaram a fazer DVD na Esplanada de Brasília. Você pega os DVDs do Diante do Trono, você vê aquela multidão de gente, você não consegue contar. Era a gente do Brasil inteiro que ia para lá para participar dos DVDs do Diante do Trono. Aí como que uma coisa dessa acontece? Quantas pessoas gravam um CD e não faz nada? E não vem uma pessoa no show dele? Não é graça, não dá para explicar. A Ana Paula Valadão fala, onde eu ia as portas se abriam. As coisas aconteciam, né? Eu gravei um CDzinho, e aquele CDzinho, primeiro CD do Diante do Trono, tinha uma música lá, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço com todo o meu ser. Essa música foi gravada em inglês, em espanhol, em japonês. Isso é graça, irmãos. É graça. Gravou uma música, a música virou mundial, né? É graça de Deus, né? É favor de Deus. A música tem algo a mais. Não é uma letra. Eu faço uma letra aqui, qualquer hora, um violão, mas não sai do nada. Mas a música, ela encanta, ela toca. Até hoje a gente canta essa música, a gente emociona, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Primeira vez que eu vi essa música, eu falei, que música é essa? Que letra é essa? De onde nasceu essa música? É uma música impactante, isso no ano de 98, gente. Nem tinha YouTube e esses negócios, nem tinha. Era o CDzinho mesmo e um passava para o outro, né? Então era muito difícil a coisa, e a coisa explodiu, né? Isso é graça. Então graça é ação de Deus através das nossas vidas.
Estevão tinha graça de Deus. Ele também tinha o quê? Poder, né? Ou seja, fazia prodígios e grandes sinais. Eles curaram pessoas, cegos enxergaram, paralíticos andaram, pessoas foram restauradas, perdoadas, né? Cheio de poder. Então, realmente, são 5 características aqui, que ele é cheio, cheio e cheio. Mas tem uma outra característica, que não fala que ele é cheio, mas fala que ele tinha homens de boa reputação. O que é reputação? É o chamado ficha limpa. O que é o ficha limpa? É onde você chega e fala, eu conheço aquela pessoa é 10, aquele é joia, hein? Aquele ali você pode confiar. Isso é reputação. A reputação é aquilo que chega antes de você, né? Você vai fazer algum negócio, esse aí você pode ficar tranquilo, que esse aí você é um homem de boa reputação, né? Ficha limpa. Agora você deve ter ouvido também pessoas chamadas de mau caráter, ou sem caráter. O que é isso? Pessoas que são desonestas, né? E a fama corre na cidade. Já o bom caráter, ou a boa reputação, é aquela pessoa que sempre tem portas abertas para ele, ou para ela, porque são pessoas de boa reputação. Estevão era também de boa reputação. Indo aqui para a parte final da pregação, que nós já vimos aqui então quem era Estevão, quais as características que ele tinha, nós vamos falar agora da sua morte, tá? E para falar da sua morte, vamos entender então o que levou à sua morte. Enfrentando oposição. Aqui Atos 6, tá? Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha, Estevão, ele criou adversários, né? Por quê? Porque ele falava com sabedoria, ele falava cheio de poder, e os judeus da época, o sinédrio da época, eles foram então perguntar para Estevão, né? O que está acontecendo, Estevão? Atos 6:11. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aqueles inimigos ali que fala atrás, eles foram lá e falaram mentiras, né? Subornaram homens que dissessem mentira, e ele foi perguntado, Estevão, é isso mesmo que está acontecendo? Atos 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim, né? Estevão, você está falando mesmo mal de Deus? Você está falando mal de Moisés? Você está falando mal do templo? É isso que está acontecendo, Estevão? E era realmente uma mentira, né? O texto fala ali. E aí Estevão vai se defender. O capítulo 7 de Estevão, depois você vai ler em casa, que eu não tenho tempo agora. O capítulo 6 praticamente a gente já falou bastante coisa, né? Mas aí o capítulo 7 é uma pregação de Estevão, a defesa de Estevão. E é muito rico. E aqui eu quero dizer que Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, de fé, de sabedoria, de graça, de poder e ter boa reputação, Estevão era um homem cheio da palavra de Deus. O capítulo 7 é um sermão de Estevão que está cheio de Bíblia. Esse homem, ele lia a Bíblia, ele conhecia a Bíblia, ele estudava a Bíblia. Sabe qual que era a Bíblia dele? Era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele estava escrevendo na vida dele. Não tinha um Novo Testamento, era o Antigo. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, e Estevão conhecia a Bíblia do Antigo Testamento. Ele cita aqui a Bíblia inteira, mais ou menos o sermão dele, eu resumi aqui. Ele fala, Deus apareceu a Abraão quando ainda estava na Mesopotâmia, verso 2, capítulo 7. Deus estava com José mesmo quando ele estava escravo no Egito, verso 9. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian, verso 30 ali. E o mais duro aqui foi quando ele falou, Deus não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, tá? Então você vê aqui que ele faz um resumo, né, Estevão, um resumo do Antigo Testamento, fala de Abraão, de José, de Moisés, vai falando de tudo, e sabe o que ele está falando aqui? Que Deus
não habita em templos feitas por mãos de homens. Esse é o resumo da pregação. Quando Deus apareceu a Abraão, Deus não apareceu num templo. Quando Deus apareceu a José, ele estava no Egito. Quando Deus apareceu a Moisés, estava no deserto. Ou seja, irmãos, você acha que Deus realmente, ele moraria num templo? Porque os judeus achavam isso. Os judeus tinham um templo lá, o templo de Salomão. Eles achavam que aquilo ali, Deus estava ali. E Estevão vai dizer: ei, Deus não está aí não, gente. A pregação está aberta, está livre. Nós estamos pregando nas casas, nós estamos pregando na cidade, nos campos. Nós estamos pregando para todo mundo. Deus não está preso ao sistema judaico. Eles ficaram doidos com Estevão, né? E é bom a gente falar isso aqui ainda hoje, viu? Tem gente que acha que Deus está aqui dentro, desse lugar aqui, na igreja, que só fica aqui dentro. Para falar com Deus, tem que estar aqui dentro. Não, irmãos, Ele não está aqui dentro. Ele está em nós. Está em nós. Esse lugar aqui é um templo dedicado ao culto. Esse lugar aqui é um lugar que a gente usa para pregação da palavra de Deus, para receber vocês aqui, para fazer o trabalho da evangelização. Mas Deus não habita aqui dentro. Isso aqui um dia pode ser vendido. Isso aqui um dia pode virar uma farmácia, uma outra coisa, um consultório, sei lá o quê. Alguém pode comprar esse terreno aqui e fazer outra coisa, e a gente vai para outro lugar maior, assim eu espero. Um dia ir para um lugar maior que esse aqui, que não vai caber mais aqui dentro. Mas Deus não está aqui dentro, irmãos. Isso aqui é cimento, tijolo. Deus não está aqui. Deus está na tua casa. Deus está na minha casa. Deus está nas nossas células. E Ele está onde 2 ou 3 se reúnem. Aí Ele está ali. É isso que Estevão falou. Mas eles não aceitavam. Eles não concordaram com Estevão. Eles mataram Estevão. Eles mataram Estevão. A morte de Estevão. Atos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Sabe o que é rilhava os dentes? Acho que estavam com tanto ódio, assim, quando Estevão estava falando, eles: ai, que ódio de Estevão, ele está falando mal do templo. Estavam apegados no templo. Estevão confronta eles pela palavra de Deus. Em vez de eles se arrependerem, eles ficam mais nervosos. Atos 7:57, estou finalizando. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha o nosso Saulo aí, depois vai se converter, vai virar o Paulo, mas ainda ali estava perseguindo a igreja. Irmãos, há algumas formas de matar uma pessoa: apedrejamento. A cadeira elétrica hoje em dia, nos Estados Unidos tem alguns locais, estados que fazem cadeira elétrica. Prisão perpétua. Você tem muitas formas de punição. Na época de Daniel, a cova dos leões, a fornalha ardente, afogamento. Mas talvez uma das mais terríveis é apedrejar alguém. Você imagina alguém morrer apedrejado? As pessoas apedrejavam Estevão. Você imagina o que esse homem sentiu? Vamos parar um pouquinho, imaginar a dor dele. Você já tomou uma pedrada? Imagine tomar muitas pedradas e morrer apedrejado. Mas sabe o que esse homem fez enquanto estava sendo apedrejado? Olha o que ele fala, verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, morreu, adormeceu. Adormeceu é uma boa palavra, né? Porque realmente ele dormiu aqui para acordar com Deus. O Senhor Jesus recebeu o primeiro mártir do cristianismo. Recebeu a coroa, Estevão, a coroa da vida. Morreu por causa da sua fé. Morreu apedrejado. Não tinha feito nenhum crime, não roubou nada de ninguém. O erro dele, segundo
os seus adversários, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse foi o seu pecado. E Estevão, na hora que está sendo apedrejado, sabe o que ele fala? Não lhes imputes este pecado. Ele perdoa as pessoas. Ele pede que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. Assim como Jesus na cruz também disse assim: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus sendo ferido naquela cruz, sendo xingado, cuspido, machucado, ferido, ele diz: não lhe, Senhor, perdoa, não sabe o que faz. E o Estevão diz também: não lhes imputes este pecado. Que história, né, irmãos? O pessoal do louvor pode preparar aqui. Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder, cheio da palavra de Deus. Que história tão linda de Estevão, que nos inspira a fazer o nosso melhor nessa terra, servir ao Senhor com o nosso melhor, trabalhar nos bastidores, trabalhar longe dos holofotes, fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Essa é a vida de Estevão.